Telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação. Agradeço a presença de todos. Entrando já com um assunto muito importante para nós consumidores de água, principalmente da região do Piraí. Houve essa semana denúncia de moradores que transitam pela estrada Duas Mamas, Morro das Duas Mamas, próximo ao município de Schroeder, entre Joinville e Schroeder, onde se constatou uma grande derrama e lançamento de resíduos, roupas, móveis, brinquedos, tudo parecendo como se fossem restos de roupas doadas. E como se trata de uma região de nascentes do rio Piraí, que abastece 30% da cidade de Joinville com água tratada, é importante que a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente de Joinville, e a Polícia Ambiental, que não quis atender a solicitação da moradora, é importante que essas duas entidades estejam atentas para tomar conta da água que é servida na parte sul de Joinville. Então, o jornal Diário de Notícias traz a reportagem. Está aqui a reportagem. E eu acho importante que os consumidores de água e a própria Companhia Águas de Joinville demandem uma fiscalização maior nas regiões da bacia. A bacia de captação de água potável é uma área de preservação permanente. O acesso de pessoas é proibido. Vocês vejam o caso da Prefeitura de Nova York. Ela comprou terras a 180 quilômetros de Nova York, onde é proibida a entrada de pessoas dentro da bacia de captação daquela água. Vocês vejam como eles levam a sério isso aí. E nós permitimos que se lancem resíduos perigosos, inclusive, dentro da bacia de captação. Agora, é muito fácil identificar quem jogou aquele lixo, aqueles resíduos em grande quantidade na estrada Duas Mamas. É muito fácil, porque lá no meio do lixo tem o nome de quem jogou, o nome da entidade que jogou. Tem recibos, tem papéis. É muito fácil. Essa identificação é primária. Não precisa ser letrado, não precisa ter curso superior, não precisa ser perito criminal para encontrar esses nomes lá dentro. É fácil. E com as provas a gente pode buscar os causadores desse crime ambiental. Estão sujeitos a um processo criminal. Lei 9.605. Vocês sabem disso. A Prefeitura sabe disso, a CAGE sabe disso. Então, vou passar para um outro assunto que diz respeito às escolas municipais de Joinville. Nós temos em Joinville aproximadamente 150 escolas municipais de ensino básico e ECIs. E essas escolas, a cada ano que passa, elas estão com qualidade, oferecem uma qualidade das instalações cada vez melhor. E, enfim, a Prefeitura de Joinville tem uma boa verba, ela financia bastante, investe bastante na melhoria contínua dessas escolas municipais. Mas chamou a atenção também um outro artigo que foi publicado na imprensa sobre uma creche em Florianópolis que recebeu um prêmio especial, ou está se candidatando a um prêmio especial que se chama LED, Liderança em Energia e Perfil Ambiental. É traduzindo do inglês o que significa o LED. Então, é uma certificação internacional para energia, economicidade de energia, e uma certificação também para os serviços ambientais que uma escola dessa pode apropriar, pode desenvolver, inclusive como educação ambiental para os pequenos que estão naquela creche. Aí eu pergunto, teria Joinville alguma dessas escolas municipais aptas a se candidatar a um prêmio LED? Eu acredito que sim. Nós temos aí professores muito dedicados,
professores voltados para a questão ambiental é uma tônica constante no magistério público de Joinville. Então, a dedicação desses mestres, o aperfeiçoamento que eles têm feito em sistemas de gestão ambiental, resíduos, captação de água, isso tudo qualifica o professorado e os diretores das escolas municipais a seguirem os requisitos de uma eventual proposta de conquista desse prêmio LED. É um incentivo, é uma concorrência entre escolas, cada uma querendo apresentar o melhor desempenho ambiental e energético, e isso é muito salutar, porque as crianças que estão hoje no ensino básico, amanhã são prefeitos, são vereadores, são empresários, são atletas, são cidadãos. Então, nada mais do que uma escola ecologicamente correta. Uma escola que profecia, que pratica a sustentabilidade. Então, eu vou passar para vocês aí o projeto de uma escola apta a receber o prêmio LED deverá conter. Vejam só os requisitos que aqui o programa, melhorando inclusive o que foi exposto pela imprensa estadual sobre essa creche em Florianópolis, a gente chama a atenção para que uma obra poderá ter início com a licença ambiental de instalação, emitida por agente credenciado. Então, nenhum projeto, nenhuma escola poderá começar a construção, a instalação, se ela não tiver um licenciamento ambiental. Então, isso é um requisito básico dessa competição para fazer parte de uma competição de um prêmio LED. Ou mesmo um prêmio Ecologia e Expressão. Então, o ritual sempre segue a norma ISO 14001. Seguindo a norma ISO 14001, as escolas municipais, como também as próprias escolas estaduais, terão condições de se qualificar numa premiação dessas. Então, requisito básico é o licenciamento ambiental de instalação. Não se pode começar nenhuma obra sem essa LAI, licença ambiental, que é expedida pela Fátima e era expedida pela Fundema, que era credenciada no CONSEMA. Eu não sei se a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Joinville, já está credenciada pelo CONSEMA para proceder o licenciamento ambiental. Isso é uma questão que a Prefeitura deverá informar, e o próprio Ministério Público Estadual ele deverá dar uma posição quanto à Fundema, uma vez que o Ministério Público fiscaliza as fundações de meio ambiente que faz o licenciamento ambiental. Mas continuando esses requisitos, os materiais que são usados na construção de uma unidade escolar, eles deverão advir de um processo de sustentabilidade. Madeiras, por exemplo, somente poderão ser utilizadas madeiras plantadas, espécies nativas ou exóticas plantadas. Não quer dizer que a escola só possa utilizar madeira para telhado, para caibros, enfim, para divisórias de eucalipto. A madeira nativa nossa também, uma vez plantada, ela pode ser explorada perfeitamente. Isso é um tabu, o pessoal acha que não pode, mas pode. A Fátima libera reflorestamentos com espécies nativas para usar essa madeira como se fosse uma madeira certificada. Foi plantada, teve um projeto aprovado pelo IBDF, IBAMA antigamente, e hoje é a Fátima que faz esse papel de licenciar, de aprovar projetos de cortes e assim por diante. Então, quanto aos tijolos utilizados numa escola dessa, também devem ser tijolos que provêm de uma cerâmica que utiliza a sustentabilidade energética. Madeira plantada como fonte energética para queimar o carvão. Óleo mineral não é sustentável, é poluidor, é um agente que
altera as condições climáticas, altera a temperatura e injeta muito gás carbônico e metano na atmosfera, mudando o clima. Então, o tijolo deve vir de entidades licenciadas também pelo órgão licenciador, municipal ou estadual, e que devem sofrer processo de queima corretamente com combustível sustentável, alternativo. Ou seja, chips de madeira, madeira de pinos, madeira de eucalipto. E também essas cerâmicas que fornecem tijolos com características sustentáveis, essas cerâmicas devem também praticar o programa de recuperação dessas áreas mineradas. Então, a cerâmica faz buraco, buraco, buraco e não recupera onde foi extraído a argila para fazer o tijolo. Então, isso faz parte do perfil dos fornecedores das matérias-primas, materiais de construção para essas unidades que pretendem atingir uma certificação LEED. O cimento, por sua vez, também deverá vir de queimadores, de cimenteiras licenciadas pelos órgãos estaduais e federais, o IBAMA, por exemplo, quando é uma cimenteira muito grande. E a queima do cal para a formação do cimento, ela não pode ser contaminada com metais pesados que muitas vezes são utilizados na queima, na colocação, na mistura dessa massa que vai ser transformada em cimento. Então é muito comum, o Joinville já fez muito disso, mandou para Curitiba, para as cimenteiras que tem lá, na grande Curitiba, onde metais pesados, lodos galvânicos, foram mandados para lá e queimados nessa cerâmica. Então, vou concluindo esse primeiro bloco aqui, mas eu vou retornar a esse assunto que é muito interessante. Aguarde aí que eu já volto. Retornando com Ecologia em Ação, nós estávamos falando no primeiro bloco, para quem está chegando agora, sobre a certificação LEED. Ou seja, empresas, escolas, empreendedores que queiram ter a certificação LEED. Ou seja, sustentabilidade na geração de energia elétrica e sustentabilidade na questão ambiental nessas construções, nesses prédios. Então, estávamos falando sobre as cimenteiras, que deve ser um cimento verde, para que os componentes da construção civil dessas escolas que pretendem ingressar nessa elite de educandários LEED, devem atinar para essa questão. Outro tema importante é a gestão dos resíduos da construção civil na época da construção dessas escolas. Então tem que ter um gerenciamento, tem que ter uma classificação, tem que ter uma reciclagem de todos os resíduos gerados dentro da obra. Os resíduos não podem simplesmente ser levados para uma área e largados no meio ambiente ou levados para uma área que não é licenciada para recebê-los. Então, a certificação, a documentação de certificação correta do afastamento desses resíduos da construção civil deve constar do processo de busca na conquista da LEED. Então é importante essa gestão dos resíduos, muito importante. Outro tópico, os operários dessa obra, dessa escola, com título de sustentabilidade, com requisitos da sustentabilidade energética, eles devem receber treinamento ambiental, treinamento de segurança e higiene do trabalho e terem uma perfeita noção de que aquela obra é uma obra diferente. Não é porque ela seja diferente, ela seja mais cara. Às vezes até é mais barata do que uma obra normal, convencional, que não respeita a sustentabilidade.
Então, os operários da obra têm que ter treinamento e têm que ter documentação, certificação de que esses treinamentos foram dados, documentos que devem ser anexados ao processo. Os principais requisitos para os subprojetos. Agora vem os subprojetos da parte ambiental e da parte energética. A captação de águas da chuva é uma parte muito importante, é indiscutível. É um tópico número 1. Nos estacionamentos, você tem que ter muita arborização com espécies nativas para sombreamento não só de pedestres, crianças e veículos. E os pisos dos estacionamentos, eles devem ser permeáveis, cerâmica permeável. Nós temos um exemplo muito interessante, muito importante em Joinville, que é o Sociesc na Marquês de Olinda, na Gotthard Quasimodo, no Anita Garibaldi. Todos os pisos do Sociesc são de paver impermeável, permeável, digo. Então chove, a água não empoça, ela percola por dentro do paver e vai para o subsolo, para o lençol freático. Essas escolas também têm que ter iluminação LED, ou seja, não pode ter mais lâmpadas incandescentes com filamentos, fluorescentes também já era, lâmpada de sódio também, hoje é LED. Todo o processo do projeto da iluminação, da energização de uma unidade escolar dessa tem que ser projetado e visando a economicidade. Baixa-se em mais de 80% do consumo de energia elétrica numa escola dessas. A geração da própria energia, essas escolas elas podem ser independentes, elas podem esquecer a conta da Celesc, que geralmente é muito cara e está subindo muito. Produção da energia elétrica através de placas de fotovoltaicas, de painéis fotovoltaicos. O excesso da energia que uma escola dessa produzir, ela pode vender para a própria Celesc. Importante. O aquecimento da água nas torneiras de chuveiros, por exemplo, no inverno, poderá ser feito através da energia solar. É um projeto barato. Quando é feito no projeto integrado, no começo da construção, é barato. É caro quando se vai fazer uma gambiarra posterior. Mas é importante, é gratuito a energia solar para o aquecimento da água. Cobertura viva de telhados é uma alternativa interessante, mas a tecnologia para cobrir um telhado de concreto é uma estrutura muito pesada, muito forte, ela tem que ser bem pensada, você compensa economicamente fazer uma cobertura viva, ou seja, terra e sobre a terra gramado, ou pequenas árvores, ou uma horta, para substituir as telhas. Mas eu acho que é questionável essa questão. A ventilação sem uso de ar-condicionado. É perfeitamente possível fazer o ar, a atmosfera passar por dentro das salas de aula de uma escola dessas, previamente projetado, sem uso de ar-condicionado. A diferença é muito pequena se a engenharia da movimentação do ar atmosférico dentro dessas unidades for bem planejada por um especialista. Vidros refletivos, vidros duplos nas janelas que impedem o ruído de fora. Dá mais paz social dentro da sala se você tem um vidro duplo. Esse colchão de vácuo que se forma entre as duas vidraças, dois vidros, ele permite que o barulho fique do lado de fora das escolas. As escolas geralmente são muito barulhentas, as crianças no pátio gritam o tempo todo. E quando tem crianças no pátio e uma sala de aula funcionando, se os vidros das janelas não tiverem um colchão abafador, o professor tem muita dificuldade em lecionar. Então é outra dica. E janelas com defletores, ou seja, a janela externa pode ter uma persiana móvel que impede que o sol entre para dentro da sala de aula. Um sol em cima das carteiras
cria um desconforto muito grande para as crianças. Então isso, um LED, permite que você, como diretor de uma escola, possa aplicar esses recursos e concorrer daí ao prêmio LED. Então, tem outros requisitos que a gente gostaria de passar para vocês. Por exemplo, um telhado de uma escola, ele tem que ser isotérmico. Antes de colocar a telha, seja ela um dualite, ou seja lá o de barro, telha francesa ou telha colonial, você tem que colocar uma camada impermeável, uma camada isotérmica, pode ser com isopor, lã de vidro. Esse isolamento impede que o calor do telhado, que chega a 65 graus, atinja a sala de aula através do forro. O próprio forro pode ser isotérmico. Então, você tem uma qualidade de vida dentro da sala de aula muito boa. Quando você tem uma ventilação forçada, natural, quando você tem proteção no telhado com isotérmico e tem um forro também isotérmico e acústico. Quando o helicóptero passa por cima da escola, se não tiver um forro acústico, não dá para dar aula. O professor tem que parar a aula. É isso. E a arborização no entorno da escola deve ser muito bem planejada. Ela deve oferecer serviços ambientais para as crianças. Um ar ameno, uma proteção de ventos fortes contra o telhado da escola, contra as paredes da escola. Nós vamos ter ventos com mais de 100 km/h. E telhados que não forem projetados para as mudanças do clima, esses telhados são rompidos. O prejuízo é muito grande se a engenharia das mudanças climáticas não atuar nesse projeto e nessa implantação desse projeto verde. As torneiras da escola devem ser automáticas. A nossa Docol aqui em Joinville faz torneiras para o mundo inteiro. Torneiras excelentes. Tudo automático, mictório com jato automático. A pessoa se afasta do mictório, corre água e limpa, um pouquinho de água só. Existem hoje sanitários com 2 momentos de água, para muita água e para pouca água. Então tudo isso cria educação ambiental para as crianças. É uma escola dessa, não precisa o professor ficar falando o tempo todo, porque as crianças estão convivendo com um sistema sustentável. Uma escola dessa não custa mais. Precisa ter coragem, sair do conservacionismo de sempre, a mesmíssima da engenharia de sempre, para entrar numa engenharia sustentável. E o reaproveitamento da água das pias, que pode seguir imediatamente para depósito de água que é utilizado nos sanitários. E um currículo escolar muito bem trabalhado para fazer um paralelo com o que existe construído e o que se vai educar, se ensinar para as crianças. Isso tem que ter um paralelismo, um sincronismo. E eu acho que dava para terminar essa informação dizendo que escolas que pretendem um LED devem ter obrigatoriamente uma área para praticar agricultura orgânica. Verduras sem agrotóxicos, verduras sem produtos químicos, plantas frutíferas, árvores frutíferas, tranquilamente podem ser exercitadas e as frutas colhidas com uma qualidade muito boa que vai reverter na saúde desses alunos. Nós temos que pensar assim, Joinville pode sair na frente de todo o estado de Santa Catarina. Joinville poderá sair na frente do sul do Brasil. É uma questão de decisão, uma decisão política, é uma vontade política do prefeito em determinar. Vamos começar a pensar seriamente e dentro de 1 ano, 2 anos, nós vamos ter as primeiras escolas básicas do município com capacidade, com possibilidade de serem premiadas por um LED, ou seja,
sustentabilidade da energia e sustentabilidade ambiental. Eu acho que eu atingi assim o texto e o tema desse programa. Eu acho também que vocês poderiam pensar bastante. Eu vou mandar esse programa para as escolas municipais de Joinville para a gente poder discutir com os professores. Isso é muito importante. O aviso foi dado para terminar o programa. Eu espero que vocês mantenham contato com o programa. O telefone está aí e a gente vai aperfeiçoando essa comunicação. Um programa desse custa dinheiro e a gente espera que a sociedade, que os professores, as professoras municipais e estaduais entendam o recado do programa Ecologia em Ação. Até o próximo programa.